Lição de número 4. Tema da lição: o corpo como templo do Espírito Santo. O corpo como templo do Espírito Santo. O corpo é comparado a uma casa. É comparado a uma casa na qual Deus habita. Aqui em 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, nos informa o seguinte, versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer deste corpo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Existe uma casa nos céus que nos aguarda, isto é, um corpo glorificado. Porque essa casa, este corpo, esse templo hoje do Espírito Santo, é um templo, é uma casa temporária. Um dia nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Por isso que o escritor aqui, Paulo, está deixando claro que este corpo, esta casa se desfaz. 2 aos Coríntios 4, 16, ele fala o seguinte: ainda que o homem exterior, esta casa, se corrompa, o versículo 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, esta casa, contudo, o nosso homem interior renova-se dia após dia. Então, essa casa se desfaz. Essa casa se corrompe. Porém, é uma casa que pertence a Deus. Esse corpo aqui pertence a Deus. Nós apenas estamos administrando esse corpo. Somos mordomos desse corpo. Mas esse corpo pertence a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não obstante nós termos esse corpo mortal, sujeitos a limitações, doenças e até morte, esse corpo pertence a Deus. Esse corpo é morada do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo de número 3, 16. Não sabeis que sois santuário, ou casa, ou igreja de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo? Deus habita neste corpo. O Espírito de Deus habita nesse corpo. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, ou casa, ou igreja? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não somos donos de nós mesmos. Não somos donos desse corpo. 2 aos Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus, a igreja, o templo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus, nós somos uma barraca de Deus, nós somos o santuário de Deus. Deus habita em nós
Pai, o Filho e o Espírito Santo habita em nós. 14:23 do Evangelho conforme João. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Viremos, está no plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo residem em nós, habita em nós. Então nós somos casa de Deus. O corpo como templo do Espírito Santo. Existe uma curiosidade que pouca gente para refletir. Imagine, Deus ele está em todo lugar, porque Deus é onipresente. A onipresença é um atributo divino. A onipresença é um atributo divino, um atributo natural divino, único e exclusivo de Deus. É o que está escrito aqui no Salmo de número 139, olha só. A partir do versículo 5. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, etc, etc. Então nós vemos que o salmista aqui está descrevendo a onipresença de Deus e também a onipotência, um Deus todo-poderoso que está presente em todo lugar e está no controle absoluto de tudo. Porém, Deus não está dentro de todo mundo. São os conceitos chamados de presença universal e presença habitacional. Presença universal, Deus está presente em todo o seu universo. Deus está presente em todo o seu universo, uma vez que Deus é imanente. Mas Deus, ele habita só o coração daqueles que foram regenerados, que nasceram de novo, que são parte da sua igreja. A presença habitacional é só para os salvos, é só para os santos, é só para o seu povo, o povo que se submete a ele, o povo que tem o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo não foi dado a todo mundo. Olha só. Aqui em Atos 5, versículo 32, Pedro declara que só quem recebeu o Espírito Santo são aqueles que obedecem a Deus. 5,32, olha só, diria o apóstolo Pedro. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Só quem obedece a Deus tem o Espírito Santo. 14, 16 e 17 de João nos informa o seguinte, 14, 16 e 17. Eu rogarei o Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, com E maiúsculo, o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. O mundo sem Deus. O mundo em desobediência. O mundo em imoralidade, em corrupção, em incredulidade. O mundo que não se submete ao senhorio de Cristo, não tem Cristo como Salvador, portanto não pode receber o Espírito Santo. É o que a palavra está nos informando.
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê. Quer dizer, o mundo não tem fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Hebreus 11, versículo 1. Mas o mundo só crê no que vê. Jesus, certa feita, por ocasião ali da ressurreição de Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro no quarto dia em que o Lázaro já se encontrava ali numa sepultura, né, no estado de putrificação, Jesus declarara, se creres, verás a glória de Deus. Nós não temos que ver para crer, nós temos que crer para ver. Certa ocasião, Jesus ainda declarou para o Tomé, tu vistes e creste, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Muito bem. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece, quer dizer, não tem um relacionamento com Deus, não tem uma interação pela fé com Deus, com o Espírito de Deus. Conhecer no sentido relacional. Vós conheceis, o povo de Deus conhece. O povo de Deus tem um relacionamento com o Espírito Santo. 13 de 1 Coríntios. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Então existe uma interação entre o povo de Deus e o Espírito Santo. Existe uma comunhão entre o povo de Deus, a igreja de Deus e o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que nós conhecemos, relacionalmente falando, o Espírito Santo. Muito bem. O mundo, ao contrário, não conhece. O mundo incrédulo, o mundo religioso, o mundo que tem uma religião, mas não tem o Espírito Santo. A Bíblia nos informa, no capítulo de número 5, versículo 25 aos Gálatas, se vivei em espírito, andai em espírito. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, você está vivendo no espírito. Agora ande no espírito. E você vai provar que anda no espírito quando você permite que o Espírito Santo gere o fruto. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então isso aqui é Bíblia, eu estou falando de Bíblia. Você tem que procurar ser orientado pela Bíblia e não pelo homem, e não pela religião. Porque se o homem não estiver te orientando à luz da Bíblia, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque quem salva não é o homem, quem salva não é a religião, quem salva é Jesus, o único Salvador, 4:12 de Atos. Porque em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Concluindo aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. O Espírito Santo habita em nós. O corpo como templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo é a igreja de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. E de acordo com Mateus, capítulo de número 16, versículo 18, declarou Jesus, eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus está edificada sobre a declaração que o Pedro tivera feito quando Jesus perguntou, que diz os homens que eu sou? E eles responderam, uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és o Jeremias, e outros ainda dizem que tu és outro profeta. E Jesus agora pergunta para eles, faz uma pergunta de caráter pessoal e não mais geral. Primeiro ele faz uma pergunta de caráter geral. Que dizem os homens quem é o? Que dizem os homens ser o filho do homem? Filho do homem era uma referência a ele. Ou, em outras palavras, qual é a opinião do povo aí fora, a opinião do mundo, das pessoas aí fora, dos religiosos, a meu respeito? Aí os discípulos responderam. Alguns acham que o Senhor tem um perfil do Elias, tem um caráter do Jeremias, se parece na tua atitude, no teu comportamento com outros profetas, enfim. Agora Jesus pergunta para eles, e vocês que dizem que eu sou? E vós quem dizeis que eu sou? E o Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, ou do Deus vivo. Jesus responde para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, quer dizer, Simão filho de Jonas.
eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem é a pedra? A revelação, o Cristo do Deus vivo. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, antes havia dito, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, Simão filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram. O Pedro não teve aquela revelação dele mesmo, e nem de homem nenhum, mas quem revelou para ele foi o Pai, que a pedra era Jesus. Aí você vai em toda a Bíblia, você vai encontrar, inclusive o próprio Pedro declarando que Jesus é a pedra. O próprio Pedro declarando que Jesus é a pedra. Se Jesus não fosse a pedra, a igreja sequer existiria mais. Olha só, o 4, versículo 11 de Atos, olha o que Pedro declara. Pedro faz essa declaração. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal, a pedra da esquina. O Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, já tinha falado sobre esta verdade aqui, no 48:16 de Isaías. Olha só, chegai-vos a mim e ouvi isto, não falei, não é o 48:16 não, é o 28:16. 28:16, quando a gente está gravando, sempre tem cachorro latindo, gente conversando, é sempre assim, mas não importa. Ouça o conteúdo desta produção, ouça a palavra de Deus, porque aqui é a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu não saí do tema totalmente, porque eu estou falando do templo do Espírito Santo, que somos nós. E esse templo do Espírito Santo é corpo de Jesus. E Jesus, ele é não apenas a cabeça desse corpo, como também o fundamento desse corpo. É a pedra. Está dentro do tema. Olha só, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. O Isaías está falando 700 anos antes de Cristo a respeito dessa pedra. O Paulo falou por várias vezes, eu não vou ler todas as referências, quero ler só mais uma aqui, em 1 Coríntios 10, onde é dito que a pedra é Jesus. Olha só, 10:4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós temos várias referências que provam que a pedra é Cristo. Sobre esta pedra, a igreja de Jesus Cristo está sendo edificada. O próprio Pedro declara que a pedra é Cristo. Como é que eu vou crer que a pedra é o homem, que a pedra é a religião, que a igreja está fundamentada sobre uma religião? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E nós não podemos ouvir o homem naquilo que não está de acordo com a palavra. É o que está escrito aqui em Gálatas 1:10. Não sei se vai dar para comentar sequer o primeiro tópico, porque eu já estou aqui em 19 minutos. Mas o importante é que eu estou falando da palavra de Deus aqui. E o tema é o corpo como templo do Espírito Santo. Gálatas 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? É uma pergunta retórica, não requer nem resposta. Até uma criança sabe dar uma resposta dessas. A gente está procurando favor de homens? É de homens que nós estamos procurando favor? Ok, porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Nós procuramos o favor de Deus, porque é Deus que salva, é Deus que perdoa pecados, é Deus que transforma a nossa vida, é Deus que cuida da nossa vida, conforme eu li o Salmo 139, versículo 5. Ele está à nossa volta, Ele está na nossa frente, está por trás e com a mão sobre
a nossa cabeça. Ele nos blinda, é Deus que nos blinda, não é o homem. O homem não tem nem para ele. Por isso que Jesus, certa feita, declarou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu te abrigar como uma galinha abriga os seus pintinhos debaixo de suas asas e tu não quisestes. E tu não quiseste. Então, quem guarda e quem abriga, quem protege, é Deus. Olha só, terminando. Ou procura agradar a homens. A gente tem que procurar agradar a homens? Negativo. Nós não temos que agradar nem a nós mesmos. Como é que nós vamos agradar a homens? Temos que agradar a Deus. Do ponto de vista espiritual, moral, religioso, nós temos que agradar a Deus. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se você estiver preocupado em agradar homens, religião, muitos falam: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Que morra. Porque quem tem Jesus não morre mais. Jesus falou que quem tem ele não morre mais. É o que está escrito aqui. E eu vou ler essa passagem aqui em João, capítulo de número 11, versículo 25, olha só. Versículo. A seguir, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 25 que eu li. Agora 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Se você tem Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Ao sair daqui, você será promovido a esta vida eterna de fato e de verdade, porque você já tem pela fé. Ao sair daqui, você é promovido essa vida eterna, então você não morre. Quem dorme é o corpo dorme dos que têm Jesus. Mas a alma sobrevive à morte do corpo, porque disse Jesus, capítulo 28, capítulo 10, versículo 28 do Evangelho conforme Mateus. Disse Jesus: não tem mais aquele que tem poder para matar o teu corpo, mas não tem poder para matar a tua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Quem vai perecer no inferno? Aqueles que creem no homem, aqueles que creem na sua religião, aqueles que se recusam a crer no único Salvador, Jesus Cristo. João 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus. Tem dois caminhos, caminho largo e caminho estreito. Eu sou o caminho, a verdade. Existe apenas uma verdade de caráter espiritual, Jesus Cristo. A vida, existe apenas uma vida propriamente dita, que é Jesus Cristo. Ele é a vida, porque ele é Deus. E certa feita ele declarou: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém as tomará de minhas mãos. Ele é quem dá a vida, porque ele é a vida. Ninguém pode dar o que não é e o que não tem. Ele dá porque ele tem e ele é esta vida. Então, nós somos templo, o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. A verdade aplicada aqui diz o seguinte: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como possuímos. Tome cuidado como você está possuindo este corpo, como você está administrando este corpo. Tome cuidado como você está cuidando desse corpo, porque não é seu. Em última instância, esse corpo é de Deus, esse corpo é do Espírito Santo. Essa casa aí, essa barraca que você acha que é sua, não é sua, é de Deus. Nós não temos nada, tudo pertence a Deus. O corpo é de Deus, o Espírito é de Deus e a alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo estejam preservados irrepreensivelmente para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus vai santificar esse corpo, essa alma, esse espírito, mas na medida que você for se submetendo, for obedecendo,
na medida em que você for confiando, você for vivendo uma vida de estreita comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, quando você de forma permanente estiver meditando na palavra, lendo a palavra, refletindo o caráter de Cristo, perdoando o seu semelhante, amando o seu semelhante, vivendo uma vida de honestidade, de integridade, na condição de salvo, não para ser salvo, porque nós somos salvos pela obra única, perfeita e eterna que Jesus realizou no Calvário. Mas uma vez salvo, nós temos que praticar boas obras, nós temos que fazer a diferença. A Bíblia já fala isso lá no Evangelho, ou melhor, no livro profético de Malaquias, onde é dito: outra vez verás a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, os justos e os perversos. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. O mundo jaz no maligno. 1 de João, capítulo 5, versículo 19 é dito: sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Só existe dois, em resumo, dois povos sobre esta face desta terra: aqueles que são parte da igreja e aqueles que estão vivendo em plena carnalidade, vivendo mundanismo, vivendo uma religião falsa, vivendo para a idolatria, para a feitiçaria, para a maldade, para a violência, para a corrupção. É o mundo que jaz no maligno, o mundo que está sob a influência do diabo, sob a influência do diabo, do maligno. É isso que a Bíblia fala, e nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber disso. Agora, recente, no Rio de Janeiro, através daquela operação policial, morreram cerca de mais de 100 pessoas. O que é isso? É diabo. Quem veio matar e roubar e destruir foi o diabo. Foi o diabo. Então, o mundo está aí para realizar esse tipo de obra, para levar os jovens ao mundo do tráfico, a venderem e comercializarem drogas, entorpecentes, não estudam, não submetem aos seus pais, a professores, não querem servir a Deus, e as consequências vêm. O governo foi estabelecido por Deus, mas a Bíblia fala no capítulo 13 de Romanos, um capítulo inteirinho, Deus vai falar sobre a necessidade do governo para colocar ordem sobre a terra. Só que, na maioria das vezes, os governos hoje é corrupta. E aí vai deixando a maldade prosperar, vai deixando a maldade imperar, né? Daqui a pouco ninguém controla mais nada e aí de repente precisa reagir por algumas razões subitamente, de forma truculenta, e o resultado é isso aí, morte. E acaba muitas vezes morrendo, inclusive pessoas inocentes, como morreu, inclusive policiais também. E nós não podemos nos alegrar com a morte de ninguém. A Bíblia fala que nós não podemos, é a Bíblia que fala. Nem Deus tem prazer na morte de ninguém. Como é que nós vamos ter? Está lá em Ezequiel 18, 23. 18, 23 e também 32 de Ezequiel. Duas passagens, Deus falando que não tem prazer na morte de uma pessoa que morre sem a presença de Deus. Agora, quando a pessoa está na presença de Deus, é outra história. E quem está na presença de Deus são aqueles que se identificam como corpo do Espírito Santo, como casa de Deus, como corpo, como casa do Espírito Santo, como templo do Espírito Santo, como igreja do Espírito Santo. Deus tem misericórdia de nós e, sobretudo, da ignorância espiritual dos homens sobre a terra, porque o caminho é estreito e pouca gente entra por ele. Diria Jesus: entrai pela porta estreita, que larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos que entram por ele ou por ela, por esta porta larga. A maioria não quer Jesus, quer uma religião. A maioria não quer Jesus, não quer a palavra de Jesus. E a vida sem Jesus não existe, é uma aparência, é uma microvida. Vida sem Jesus não existe. Vida espiritual é só com Jesus. Desde que o homem pecou, ele saiu da presença de Deus, está lá
Em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa está afastada da presença de Deus, Ela está destituída da graça de Deus. Ela precisa se voltar para Deus, como fez o filho pródigo. E ao voltar para casa, o pai declarou: este estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. O homem sem Deus está morto, ainda que esteja vivo fisicamente. Mas está morto espiritualmente. Não tem sentido a vida sem Deus. Seja alguém que se identifica como parte do corpo de Jesus, parte da igreja de Jesus, parte da casa de Jesus. E eu já quero terminar porque eu nem li a revista. Eu quero terminar aqui. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus tem misericórdia de nós. Quero ler só um versículo aqui. Em 17:30 de Atos dos Apóstolos. E eu estou sentido pra caramba com essas mortes, porque tem morrido muita gente. Esse mês eu fui 3 vezes no cemitério para poder acompanhar enterros de pessoas que a gente conhecia. Inclusive uma vizinha minha aqui, da 15 metros aqui de casa, a vizinha morreu, eu já conhecia ela há muito tempo. E no mesmo dia que ela morreu, foi no dia em que o marido dela recebeu uma ordem de prisão. E ela ficou chocada, não aguentou, o coração acabou morrendo. É muito chocante. Eu leio esse versículo aqui e termino. 17, versículo 30 de Atos dos Apóstolos. 17, 30. Olha só. Ora, não levou Deus em consideração os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens que em todas as partes se arrependam. Valério Pontes.